Os íons positivos também têm influência. Onde a gente tem vários iniciais ou potenciais clones. A gente está estudando o genoma da cana-de-açúcar, identificando genes. Aquele grupo lidera esse assunto no Brasil, que o resto do mundo está seguindo o que ele está fazendo. É raro você encontrar isso no país. Etanol é um assunto que nós lideramos. Olhada pela lente da genética, a cana-de-açúcar, que dá a garapa, é um dos seres vivos mais complexos já estudados. O genoma humano, por exemplo, ele tem 46 cromossomos, 23 do pai e 23 da mãe. Cana-de-açúcar tem 120 cromossomos e muitas vezes não se sabe quem é o pai, porque são policruzamentos que são feitos. E uma coisa que também é um complicador é que cada variedade de cana-de-açúcar tem um genoma diferente. Essa complicação poderia ser deixada de lado se o interesse fosse apenas alimentar. Mas a cana-de-açúcar é a matéria-prima de onde se tira o etanol com mais eficiência. Até hoje, o etanol de cana é o melhor combustível renovável para substituir a gasolina. Reduzir a quantidade de gasolina que se utiliza é uma tendência mundial. O etanol do Brasil substitui 50% da gasolina que seria usada se não houvesse o programa do etanol. Ou seja, ele é um ingrediente importante da matriz energética brasileira. O físico José Goldenberg estuda o impacto do uso de biocombustíveis desde a década de 70. O professor alerta que as reservas de petróleo não garantem a energia necessária para a sobrevivência da humanidade. O petróleo vai demorar para acabar, mas essa comparação já foi feita por muitos, né? Na Idade da Pedra, havia muita pedra também, né? As pessoas não abandonaram as pedras por falta de pedras, né? Eles abandonaram as pedras porque havia opções melhores. Quando as pessoas aprenderam a fundir metais, eles perceberam que era muito melhor fazer um machado com um metal do que um machado com pedra. O mesmo vai acontecer com a gasolina e o petróleo. À medida que o tempo passa, as reservas desses combustíveis, que são todos derivados do petróleo, vão se tornando mais caros e problemáticos. Exemplo, o pré-sal. Você veja, no pré-sal, o petróleo vai ser retirado do fundo do mar a uma profundidade de 4 ou 5 quilômetros, numa distância de 300 a 400 quilômetros da costa. É evidente que esse petróleo vai sair muito mais caro do que o petróleo que na Arábia Saudita praticamente aflora na superfície. Portanto, qualquer alternativa que substitua o petróleo é bem-vinda. No país, dezenas de laboratórios são palco de experimentos e estudos para tornar a cana mais produtiva. Um dos maiores desafios é conhecer o genoma da planta. Os pesquisadores paulistas reúnem informações genéticas da cana-de-açúcar desde 1998. Naquela época, as tecnologias de sequenciamento de DNA não permitiam nem que a gente tentasse sequenciar o genoma completo. A cientista Gláucia Mendes Souza, do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, trabalha no sequenciamento desde essa época. A experiência da geneticista a levou à coordenação do maior programa brasileiro de pesquisa em etanol, o Bioem, criado pela FAPESP em 2008. O estado de São Paulo ele é quase um país na produção de etanol no mundo. Ele criou uma comunidade forte de pesquisadores produzindo inovações importantes para bioetanol, para biodiesel, para bioenergia em geral. O programa conta com 400 cientistas que desenvolvem 120 projetos. Só no laboratório da professora Gláucia, 12 pesquisadores trabalham na construção do mapa genético da planta. As amostras com pedaços de DNA da cana são preparadas em um robô que substitui as pipetas de laboratório. Essas máquinas, elas produzem uma quantidade enorme de sequências que permite que você leia o mesmo gene muitas vezes. Então, para montar um genoma que realmente seja útil, não vale só sequenciar. Você tem que identificar naquela montagem se você tem todas aquelas cópias de cromossomos separadas
que é um grande desafio matemático, estatística e computacional. Ao conjunto completo do DNA, damos o nome de genoma. O genoma é dividido em grandes pedaços, chamados de cromossomos. Cada ser humano tem 23 pares de cromossomos. Eles vêm aos pares porque recebemos um conjunto de 23 cromossomos da nossa mãe e outros 23 cromossomos do nosso pai. Por isso dizemos que os seres humanos são diploides. Eles recebem cromossomos aos pares. Isso vale para a maioria das espécies animais, mas nas plantas pode ficar confuso. Muitas espécies, como a cana-de-açúcar, têm muitos conjuntos de cromossomos. Se cada ser humano tem 2 cópias do cromossomo 1, a cana pode ter muito mais. O mesmo ocorre com todos os outros cromossomos. A esse fenômeno se dá o nome de poliploidia. Num ser poliploide, as várias cópias de um determinado gene fazem efeito junto com o ambiente para produzir a aparência final da planta. A essa aparência os cientistas dão o nome de fenótipo. Durante milhares de anos, os agricultores têm tentado preservar e melhorar as qualidades do fenótipo, promovendo o cruzamento entre espécies. Agora, com a biotecnologia, podemos ler o genoma das plantas, determinar os genes que queremos preservar ou acentuar, e até mesmo inserir novas cópias direto no DNA delas. O resultado são os OGMs, organismos geneticamente modificados, também chamados de transgênicos. Esse é um método muito mais rápido e garantido de obter melhoramento genético. Com a ajuda de cientistas da computação, os bioquímicos e geneticistas procuram os genes ou sequência deles que sejam responsáveis por características de interesse econômico. A gente já tem várias canas transgênicas melhoradas para tolerância à seca e acúmulo de sacarose. Você vai desenvolver cana que pode, talvez, ser cultivada em área de pasto degradado. E quando você faz isso, você captura CO2 no solo, diminui a quantidade de CO2 na atmosfera. Pode ocupar áreas que você não vai precisar botar muito fertilizante. Fertilizante vem do petróleo e gasta muita energia na sua produção. A emissão de gás carbônico provocado pela queima de combustíveis fósseis é considerada pelos cientistas a principal razão para o aquecimento do planeta. E é este o motivo que faz com que vários países façam parcerias com cientistas brasileiros nas pesquisas que envolvem o etanol. O biólogo Danilo Sforza usou uma máquina como esta na França para montar as 2 maiores bibliotecas de DNA da cana-de-açúcar do mundo. Uma biblioteca, para ele, é uma coleção de genes ou trechos de genes estocados dentro do genoma de bactérias. Aqui há quase 500 mil de exemplares desses trechos de DNA, cada uma com pedaços de informações genéticas das 2 espécies de cana mais usadas no Brasil. Eu comecei, então, quebrando o DNA da cana em tamanhos que a gente possa colocar dentro dessas bactérias. O trabalho feito no Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica francês teve como contrapartida deixar no laboratório em Toulouse uma cópia deste acervo. Foram feitos mais de 400 mil pedacinhos de cana, que a gente pegou um pedaço isolado e colocou em uma bactéria. Então demorou aproximadamente 9 meses para a gente conseguir fazer isso. Conservados a 80 graus abaixo de zero, os exemplares deste acervo são chamados de BACs, em português, cromossomos artificiais de bactéria, fundamentais para o estudo do genoma. Muitas vezes é importante conhecer o gene, o promotor do gene, quais são os genes que estão ao lado. Hoje, com essa biblioteca, a gente consegue estudar isso rapidamente, isolar cada alelo, cada cromossomo da cana, para conhecer as variações genéticas que tem cada gene. Toda essa análise depende muito do trabalho de campo. Para isso, vamos ao campus agrícola da Universidade Federal de São Carlos, no município de Araras, interior de São Paulo. Essa cana, ela é roxa e não tem a doença sadia. Ela é mais resistente? Ela
pode ser que ela tenha contribuído para genes de resistência à doença. A doença é a ferrugem marrom, uma das principais pragas dos canaviais brasileiros. A agrônoma Monalisa Sampaio está à frente do Programa de Melhoramento Genético da Cana-de-Açúcar da Ridesa, uma rede de 10 universidades federais que pesquisam melhorias para o setor sucroalcooleiro. Aqui, ó, eu tenho 3 indivíduos. Cada uma dessas é uma potencial variedade de cana. Por ano, a equipe da professora acompanha 480 mil potenciais variedades de cana. 1.500 chegam a campo aberto. Saiu deste projeto a variedade plantada em 65% dos canaviais do país. Elas estão bem maiores aqui, olha. Mas para que o exemplar seja considerado viável comercialmente, precisa ser acompanhado por 13 anos. O campus onde a professora Monalisa trabalha foi, no passado, a sede da Coordenadoria de Melhoramento da Cana, implantado por Getúlio Vargas nos anos 30. Ganhou notoriedade com a criação do Proálcool. Em 1975, o Programa Nacional do Álcool foi pioneiro no mundo na produção de combustível de cana. O regime militar pretendia diminuir a dependência do petróleo. Um Fiat modelo 147 foi o primeiro carro a álcool fabricado em 1978. Em 1986, a maioria dos carros brasileiros eram a álcool, mas a crise do petróleo passou, o açúcar ficou mais caro e as usinas deixaram de produzir o combustível. Houve desabastecimento e o álcool caiu em descrédito. Em 2003, surgiram os primeiros veículos com motor flex. Desde então, o consumidor pode escolher se abastece com gasolina ou álcool. Na mesma época, em busca de fontes de combustível renovável, os Estados Unidos começaram a produção do álcool de milho. Criaram o mercado e o nosso velho álcool passou a ser chamado de etanol. Hoje, pesquisadores do mundo procuram o etanol mais barato e eficiente para o carro. Assim, voltamos ao trabalho da professora Monalisa com a melhor matéria-prima que o mundo conhece para a produção de etanol. No campus de Araras da Federal de São Carlos, a equipe da professora faz medições frequentes. Diâmetro dos colmos, resistência a doenças e teor de açúcar são apenas algumas das variáveis verificadas durante o crescimento da cana. Todas essas informações, junto com o DNA extraído de cada variedade, são enviados para a equipe da professora Anete na Unicamp. Então, nosso trabalho é tentar associar regiões do DNA onde eu possa, através só da extração de um pedacinho dessa folha, eu conseguir descobrir se essa planta aqui, olha, em especial, se essa planta ela será mais resistente, mais produtiva, que tenha um maior teor de açúcar. Com isso, eu só vou levar ao campo aquelas plantas que eu tenho uma maior chance de se tornarem variedades. Resumindo, toda essa complexidade representada... Chances, probabilidades. Criar modelos para a análise do complexo genoma da cana é o trabalho do professor Augusto Garcia, do Departamento de Genética da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da USP, em Piracicaba. A gente tenta fazer a conexão entre as observações que são feitas no campo, que a gente chama na genética de fenótipos, que o pessoal avalia teor de açúcar, teor de fibra, produção, resistência a doenças, com o trabalho da professora Anete, que é o que a gente chama de genotipagem, avaliação do genótipo dos indivíduos. No próximo bloco, vamos deixar o mundo da genômica e saber o que falta para o Brasil fabricar etanol de segunda geração.